Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Capítulo de número 2. Do verso 23 até o verso de número 28 será a mensagem que nós ouviremos nesta noite. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 2, verso 23 ao verso de número 28. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão comendo o que não é lícito aos sábados. Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era ilícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus Santo, muito obrigado pela palavra do Senhor que nós lemos nesse momento. Será, ó Deus, ó Pai, exposta, explicada, aplicada. Que seja o Teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Ó Deus, que possamos, com fé, atentos, ouvir, ó Deus, as instruções do Senhor para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor do seu descanso é o tema que nós, sobre esse título, sobre esse tema que nós iremos meditar nesta noite. Estamos aí na 11ª mensagem dentro desse evangelho e o tema é o Senhor do seu descanso. A maioria das religiões do mundo venera lugares sagrados, a grande maioria. O Islã honra Meca, o hinduísmo, o rio Ganges, e o shintoísmo, a ilha do Japão. O judaísmo também venerava Jerusalém, e especialmente o templo como espaço sagrado. Assim era a religião judaica. Mas venerava algo que ia além disso, e talvez até mesmo acima da cidade e do templo. O que eles veneravam era o tempo. E dentro desse tempo, um dia específico chamado sábado. Um grande objeto de veneração, de culto da religião judaica. O nosso texto, ele explora um pouco desta cultura e traz, a partir aqui da interpretação do Senhor Jesus, algumas aplicações importantes para nós e qual deve ser hoje o nosso relacionamento com a lei do Senhor e também com o dia do Senhor, esse sábado do Senhor. Algumas coisas importantes o nosso texto nos traz, algumas aplicações importantes o nosso texto nos traz. Eu gostaria de explorar essas questões com os irmãos. Mas nós vamos, parte a parte, versículo a versículo, entendendo aquilo que nós podemos aprender através e à luz desse texto. O verso de número 23 e verso de número 24, nós temos aí um princípio, um confronto, mais um confronto sendo iniciado aqui. Judeus aparecem mais uma vez para importunar a Jesus. Isso é recorrente, nós temos percebido isso já dentro desse evangelho, algumas confrontações, alguns importúnios por parte dos judeus, os fariseus, os escribas. Nós tivemos aqui no nosso
capítulo de número 2, já 4 desses confrontos, e nós estamos em mais um deles, em mais um desses momentos. E aqui vale a pena a gente destacar a grande indiferença nossa, ocidental, do nosso lado, em relação à observância do sábado. Porque nós precisamos entender um pouquinho como o judeu ele compreende o sábado, para nós compreendermos melhor esse texto. Porque às vezes para nós falar sobre o sábado talvez soa um tanto quanto vago, mas eu gostaria de destacar aqui algumas compreensões e importâncias que os judeus dão para esse dia. 2 observâncias, acima de tudo, definiam os judeus. 2. Os judeus eles eram marcados por 2 grandes observâncias. E através delas, você percebia, você destacava um bom judeu. A primeira observância é a circuncisão. Ela, na verdade, é o grande sinal de que aquele homem e sua família pertencem ao povo judeu. Pertencem ao povo, como eles dizem, o povo de Deus, a nação de Deus, o povo que Deus escolheu. A circuncisão é a primeira observância que define, que destaca um bom judeu. Mas a outra é o sábado. É o sábado. São 2 observâncias: circuncisão e sábado. Esse sábado que se estendia do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Então ele ia de pôr do sol a pôr do sol. Iniciando-se ali por volta das 18 horas da sexta-feira e se encerrando por volta das 18 horas do sábado. O 4º mandamento, livro de Êxodo, capítulo de número 20, verso 8 a 11, nós lemos esse texto aqui na nossa liturgia, na nossa introdução. O 4º mandamento, o mais longo de todos, o mais longo desses 10 mandamentos, ordena aos judeus que se abstenham de todo tipo de trabalho, uma vez que o próprio Deus descansou no 7º dia da criação. É o que nós observamos, é o que nós lemos aqui, logo no início do nosso culto. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco melhor. Deus, ao criar todas as coisas, formou o mundo, formou o homem e tudo mais que nós presenciamos e vemos. O Senhor formou todas as coisas. O Senhor trouxe todas as coisas à existência. Ele formou tudo, tudo mais, nesta criação ordenada. Correto? É assim que nós entendemos. É assim que nós cremos. Há uma ordem na criação. A gente percebe, a gente olha para a criação, para esse mundo que nós habitamos nele, e nós percebemos que há uma ordem. Há estruturas, há engrenagens que funcionam e funcionam perfeitamente. Há leis que regem esse mundo que nós vivemos. E o nosso Deus é o criador de todas essas coisas. Foi Ele quem colocou todo esse mundo em ordem. Nós temos, por exemplo, as leis físicas, que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Todas as coisas. Nós temos também as leis morais, que vêm também do Senhor, que partem também do Senhor. Tudo funciona melhor quando nós seguimos a lei moral do Senhor, não é verdade? Tudo funciona melhor. Se todo homem seguisse a lei moral de Deus, o nosso mundo seria muito diferente. Muito diferente. Talvez nós não precisaríamos de muitas das coisas que nós temos hoje, caso todo homem seguisse fielmente a lei de Deus. Até mesmo algumas profissões possivelmente não seriam necessárias nos nossos dias, se todos seguissem fielmente a lei de Deus, a lei moral do Senhor. Aliás, é Ele mesmo que sabe o que é e não é melhor para nós. É o nosso Deus.
Vale destacar também que ao criar o homem, Deus não o colocou em um jardim belo, com um coco na mão e uma rede, para esse homem deitar-se nessa rede e desfrutar daquele jardim, como em férias eternas. Não, não foi para isso que Deus colocou o homem naquele jardim. Deus colocou o homem naquele jardim para que aquele homem trabalhasse naquele jardim. Logo no início, antes mesmo da queda, Deus deu ordens àquele homem. Nós podemos perceber aqui, pelo menos, 3 ordens que são muito claras na criação desse homem, que foram dadas por Deus, e repito, antes da queda. A primeira ordem é a de se casar e de povoar a terra. Foi uma ordem que Deus deu para esse homem. Se multiplique, povoe a terra, encha a terra de gente. Uma primeira ordem que nós podemos perceber. Case-se, tenha filhos. A outra é trabalhar. Sim, Deus colocou o homem no jardim para trabalhar, para cuidar, lavrar a terra. Aliás, não é isso que Gênesis capítulo 2 diz? Deus, ao olhar para aquele jardim, ele percebeu que não havia homem para lavrar aquela terra. Então, ele faz o homem, ele forma o homem e o coloca ali naquele jardim para o cultivar, é o que diz o texto. É o que diz o nosso texto. Ele coloca o homem ali, naquele local, para que aquele homem produza, cultive, cuide do jardim de Deus. Antes mesmo da queda. Tem gente que acha que trabalho veio depois do pecado, mas não. O trabalho após o pecado, ele se tornou mais difícil. Agora o homem não só vai lavrar, mas ele vai suar para produzir o seu alimento. É isso que o nosso Senhor diz a esse homem. Mas havia também o descanso, uma ordem dada por Deus. No hebraico, a ideia de descanso, a palavra descanso, ela é Shabá, que depois foi entendida, traduzida para sábado, no nosso português, ou como várias pessoas então entendem. E esse descanso, ele tem como base no nosso texto o fato de Deus ter descansado. A pergunta que fica para nós é: por que Deus descansou? Por que Deus descansou? Será que ele ficou cansado? Poxa, foram 6 dias bem complicados. Eu preciso descansar hoje. Será que Deus precisava recompor as suas forças? Renovar as suas energias? Por que Deus descansou? Porque Deus precisou descansar. Veja o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia, de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. A ideia aqui, quando nós analisamos o original desse texto, é que diante de tudo quanto havia feito, Deus olhou para a sua criação e ficou satisfeito com aquela criação. O descanso aqui, no 7º dia, ele está ligado com a satisfação do próprio Deus diante de tudo aquilo que as suas mãos havia produzido, as suas mãos havia feito. Descanso e satisfação estão intimamente ligados aqui, quando nós entendemos a verdade da criação e desse texto onde diz que o Senhor então descansa de toda a sua obra. Ele se satisfaz, se satisfez de tudo aquilo que ele criou, de toda a sua criação. Guarde essa ideia, satisfação. É muito importante para o entendimento aqui do nosso texto. Então, não perca essa palavra de vista. Quando Deus institui os 10 mandamentos, o que ele diz antes? Geralmente, quando nós vamos falar dos 10 mandamentos, a gente sempre começa ali a partir do verso de número 3, onde o primeiro mandamento é falado.
Êxodo capítulo 20, verso de número 3. Quando nós vamos ensinar as nossas crianças a decorar os 10 mandamentos, nós começamos já dali do primeiro mandamento. Mas há algo importante que foi escrito no verso 1º e no verso 2º. E é a chave interpretativa para os 10 mandamentos. Veja o que diz o texto. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Perceba, a lei sempre vem depois da graça de Deus. Sempre vem. Antes de proferir a sua lei, Deus apresenta, Deus fala a sua graciosa obra. Eu livrei vocês da servidão. Eu tirei vocês da escravidão ali do Egito. Deus não nos deu a lei para alcançarmos a graça, mas porque fomos alcançados pela graça. Agora Ele mesmo nos apresenta um melhor jeito de viver. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei vocês da servidão. Darei a vocês agora uma melhor forma de viver. Então a sua lei, os seus mandamentos, eles são proferidos. Será que essas pessoas entendem isso? Será que esses fariseus que estão ali com Jesus compreendem isso? Não. Absolutamente não. Na verdade, muita coisa foi acrescentada aqui, tá? Na verdade, os judeus criaram uma série de inserções que foi tornando a lei de Deus cada vez mais pesada. Será que a gente não faz algo parecido? Vamos responder essa pergunta depois, no final. Alguns grupos judaicos mais radicais proibiam até mesmo carregar crianças no sábado. Para os pais aí, um dia de folga para sua coluna. Olha que maravilha. Era proibido carregar crianças. Para esses judeus mais radicais, não se podia. Filho ficava no chão, no berço, aonde dava, mas carregar era proibido para esses judeus mais radicais. Os fariseus, aqui do nosso texto, eram um pouco menos rigorosos do que esses radicais, do que esses extremistas judaicos. Os fariseus, eles tinham uma lista com 39 atividades que profanavam o sábado. Isso está no Talmud, isso está na Mishnah. 39 atividades que profanam o sábado. Algumas você até imagina quais são. É bem provável que dessas 39, algumas você até sabe. Por exemplo, arar a terra, não podia. Realmente, não podia arar a terra. Ceifar a terra, não podia. Caçar, não podia. São atividades que talvez você já imaginava que era proibida dentro dessas 39 listadas. Mas tem algumas que são bizarras e muito bizarras. Perceba, há algumas regras que diziam o seguinte, que eles também não podem fazer. Eles não podem nem amarrar e nem desatar um nó. Você não pode nem amarrar e nem desamarrar o seu tênis no sábado. É bizarro, né? Mas se proíbe isso na lei. Eles também diziam que não se pode costurar mais do que um ponto. Se tiver um buraquinho ali na camisa, você puder resolver com um pontinho só, beleza. Se precisar de mais de um, deixa para outro dia. Agora não dá para fazer. Há mais coisa, perceba, vai ficando mais e mais bizarro. Se você vai escrever alguma coisa, você não pode passar de uma letra. Não pode passar. Vai escrever uma letra apenas. Precisa de 2 letras? Dia seguinte, você termina. Fica engraçado, não fica? Mas continua. Eles diziam que se uma telha que cai do seu telhado, ela pode ser escorada. Você pode simplesmente chegar lá, escorar ela na viga, e ela fica paradinha ali, beleza, isso você pode fazer. Mas se você tentar escorar e aquela telha começar a escorregar, e você perceber que na verdade você precisa prendê-la de novo, aí não pode fazer.
outro dia somente. Você só pode arrumar o seu telhado num sábado chuvoso se apenas escorar a telha resolvesse. Mais do que isso, você não pode fazer. Para eles, os discípulos de Jesus estavam quebrando regras. E há pelo menos duas regras aqui que eles olhavam para os discípulos de Jesus e percebiam que eles quebravam no sábado. A primeira regra aqui era a de viajar. No sábado era proibido viajar. No sábado o judeu pode dar somente 1.999 passos. Somente isso. A lei é bem específica. Todo mundo precisava de um smartwatch para ficar marcando quantos passos. Todo mundo precisava. Para ficar marcando lá quantos passos você deu no dia. E botar um bip ali, 1999, parou. Aonde você está. Não pode andar mais. Mais do que 1999, 2.000 passos é considerado já uma viagem. Então você não pode viajar no dia de sábado. E os discípulos de Jesus estavam quebrando esta lei. Eles também estavam quebrando uma outra lei, que era a de colher. Eles estavam andando, viram ali espigas, tinham fome, pararam e colheram aquelas espigas. É interessante que para eles a lei, com respeito à colheita, tinha algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, se você estava com fome e você entrasse numa terra que não é sua, e você visse ali algumas espigas, e você chegasse lá e colhesse essas espigas, tecnicamente um roubo, talvez, sei lá, não sei como eles entendem isso, mas para eles tudo bem, isso não infringe a lei. Você entrar numa terra alheia, colher espigas de uma terra alheia, por causa da fome, tudo bem. Mas ceifar aqui, olhar aqui para essas espigas e querer comê-las, de certa forma eles estão acusando aqui os discípulos de Jesus de quebrarem os mandamentos. Verso de número 25 a 26, nós vamos ver a resposta de Jesus. E vamos perceber que os judeus não entenderam nada corretamente. Não, eles não compreenderam nada corretamente. A queixa dos fariseus era sobre os discípulos de Jesus, mas Jesus responde aqui em nome deles. Jesus aqui assume-se como mediador aqui entre os seus discípulos e os fariseus. Assim também como capítulo 13, verso 11 vai nos apresentar, o próprio Espírito Santo também fará pela igreja, se colocando em seu lugar. Jesus relembra um acontecimento aqui. E esse acontecimento foi acometido por Davi. E é narrado lá em 1 Samuel, capítulo de número 21. Se você quiser depois, você pode ler esse relato na sua casa. 1 Samuel, capítulo de número 21, lá Davi e seus homens fugiam de Saul. Ele e seus homens estavam famintos, desesperados, e o texto vai dizer que eles entram então na casa de Deus, no tabernáculo, e ali na casa de Deus, no tabernáculo, eles percebem ali aquela fileira dos pães da proposição. Os pães da proposição estavam ali. Que pães eram esses? Eram 12 pães, que sábado a sábado eram renovados. Todo sábado, eles iam lá, retiravam os pães velhos e colocavam pães novos ali para serem pães da proposição. E esses 12 pães, eles representavam as 12 tribos. E esses 12 pães eram para a alimentação dos sacerdotes. E exclusiva dos sacerdotes. Então se colocava. Aí depois, no outro sábado, alguém chegava lá, haviam pães ainda que sobraram, retirava-se os velhos, colocavam-se 12 pães novos. E o texto vai dizer então que Davi, junto com seus homens famintos, entram então no tabernáculo e comem os pães da proposição. Matam a sua fome. E Jesus vai dizer que não só Davi comeu, mas ele deu também ali aos seus companheiros. Vejam só, fariseus, Jesus está dizendo. O rei perfeito de vocês
Vejam o que ele fez. A pergunta é: foi ilícito o que Davi fez? Davi errou ao comer esses 12 pães? Davi quebrou a lei ao desfrutar, ele e seus homens, desses pães, da proposição, que era para os sacerdotes? O que vocês têm a me dizer sobre isso? O que vocês têm a falar sobre isso? A argumentação aqui de Jesus não é para levar esses fariseus à conclusão se Davi quebrou ou não os mandamentos. A ideia não é essa. A ideia aqui de Jesus é de fazer com que eles entendam qual o propósito da lei. Vocês estão entendendo a lei toda de forma equivocada. Vocês não compreenderam. Diga aí, o que aconteceu com Davi? A ideia não é, ele quebrou mandamentos, ele não quebrou mandamentos, não. Mas vocês estão entendendo para que serve a lei mesmo? Vocês estão compreendendo para que foi dada a lei mesmo? A intenção de Jesus é essa aqui. A pergunta de Jesus, em suma, é: o que Davi fez quando estava necessitado? O que ele fez? Quando tinha fome, quando tinha necessidade, não só ele, mas os seus companheiros. O que foi que ele fez? Os pães eram para os sacerdotes, sim. Mas antes, a finalidade desses pães é a vida e sustentar a vida. E foi isso que Davi fez. Ele deu desses pães para os seus que estavam famintos. Ele percebeu a necessidade dos seus homens e agiu. A lei tem o propósito de cuidar do povo de Deus. É para isso. O espírito da lei é cuidar do povo, é fazer o bem para o povo de Deus. Mas os fariseus não entenderam isso. A lei é importante, mas ela existe para servir. E esse é o ponto final aqui da argumentação de Jesus que nós lemos no verso 27 e no verso de número 28. Onde nós vamos perceber Jesus, o Senhor do sábado e o Senhor da lei. É a última coisa que Jesus diz e ensina aqui para esses homens. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor da lei. Esta é a verdade. Não o sábado, Jesus diz. Mas o homem foi criado primeiro. Então veio o sábado. Gênesis capítulo 1, verso 26. E Gênesis capítulo 2, verso 3. O sábado foi instituído para abençoar o homem, para mantê-lo saudável, para fazê-lo útil, portanto feliz, torná-lo santo, para que pudesse calmamente meditar nas obras do seu Criador, para alegrar-se no Senhor, conforme o profeta Isaías vai dizer no capítulo 58, para olhar para o futuro com uma alegre expectativa pelo descanso sabático do povo de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 9. É para isso que é o sábado. É para isso esse dia de descanso. Os rabinos aqui, por meio de exigências tão minúsculas e absurdas, restrições irritantes e opressivas, inclusive aquela que proibia que os homens matassem de fome colhendo espigas naquele dia. É isso que estava acontecendo. Vocês estão com fome? Esperem o próximo dia. Não comam. Estavam transformando o sábado em um tirano cruel. Estavam transformando a lei em instrumento de opressão. Os homens em escravos. Como se a intenção de Deus fosse fazer o homem para o sábado, em vez de o sábado para o homem. É o que Jesus diz. O sábado existe para o homem, e não o homem para o sábado. Porém, ali estava aquele que poderia pôr ordem. Ali estava aquele que poderia trazer a lei para o seu real significado. O Senhor do sábado estava ali. Meus queridos, é bem possível que durante essa semana
Você reclamou do nosso país. É bem possível. É bem possível que você reclamou de leis, normas, decretos, que ao invés de facilitar a sua vida, de facilitar a minha vida, a nossa vida, elas têm criado mais peso, oprimindo mais e mais a sua vida. É bem possível que você reclamou. É bem possível que você questionou essa semana. De leis e decretos que são criados e que, ao invés de ajudar a vida do brasileiro, atrapalham a vida do brasileiro. É bem provável que você reclamou algumas vezes essa semana. Coisas que vêm dificultando que você tenha melhores condições. Que você consiga viver melhor e providenciar para a sua família uma vida melhor. Você reclamou, não é? Possivelmente você reclamou algumas vezes. Você questionou algumas vezes. Os fariseus tinham uma atitude semelhante. Eles, além de serem responsáveis pelo ensino da lei, eles acrescentavam, eles iam criando muros e mais muros e distanciando cada vez mais o povo do próprio Deus. Eles eram legalistas, e o legalismo é isso. Não é só um mero apreço pela lei, mas são inserções, dificuldades que são postas na lei, criando muros, afastando as pessoas. Ou como Jesus vai dizer lá no final do Evangelho de Mateus, até mesmo impedindo, atrapalhando a entrada delas no reino. Vocês se colocaram às portas, vocês não entram e não querem nem mesmo deixar o povo entrar. Com as leis de vocês. Certamente há pessoas no nosso meio, certamente há pessoas aqui no nosso meio, que sofreram com igrejas, com leis humanas, que foram colocadas não para te fazer se aproximar de Deus. Possivelmente você, ou algumas das pessoas que estão aqui presentes ou nos ouvindo, sofreram com isso. De igrejas que criaram leis, que ao invés de facilitar o seu relacionamento com Deus, dificultam o seu relacionamento com Deus. Leis que foram criadas não com o intuito de te aproximar de Deus, mas com o intuito de fazer você tropeçar. Colocando mais peso, mais regras, mais normas. Com coisas até mesmo insignificantes, como um corte de cabelo. Talvez muitos de nós sofreram aqui. Talvez muitos de nós têm sofrido. Talvez pessoas que estão nos acompanhando sofrem com esse legalismo. Agora, sabe o que ainda é pior? E há algo pior. É pior quando nós somos os criadores dessas leis. É pior quando nós somos os legisladores. E é engraçado que é sempre para os outros, nunca para nós. Para nós a gente alivia. Para nós a gente dá uma relaxada na lei. É sempre para os outros. Sabe qual é a verdade? Todos nós temos dificuldades com a lei de Deus. Todos nós temos. Todos nós temos as nossas questões, os nossos questionamentos. Todos nós não entendemos muito bem. Há sempre pessoas como os fariseus, que pegam algo bom, justo, santo, e utiliza para os seus próprios propósitos. Há sempre pessoas assim. Queridos, hoje o nosso texto, ele traz um grande alento para o nosso coração. Ele traz um grande alívio para o nosso coração. E nos aponta para quem é o Senhor da lei. Muitos tentam distorcer a lei de Deus, mas Cristo a cumpre perfeitamente. Muitos de nós. Como eu disse lá no cabeçalho, na introdução dos 10 mandamentos, Deus apresenta a sua graça em trazer libertação para esse povo. E em Cristo? Como que isso funciona em Jesus? Paulo nos responde. Colossenses 1, verso 13 e 14.
Veja o que Paulo diz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. Em Jesus, Deus apresenta a supremacia da sua graça, do seu amor, trazendo para nós, em Cristo, a maior de todas as libertações. Assim como Ele se apresenta, o Deus libertador, Jesus é esse mesmo libertador. Agora não pertencemos mais a um reino de trevas, mas sim ao reino do Filho. E nesse reino, como nós vivemos? Como nos portaremos nesse reino? Paulo continua e ele responde, verso 21 até o verso de número 23. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele nos chama a vivermos permanecendo firmados em nossa fé, a permanecer com a esperança firmada no Evangelho, na palavra do Senhor. Nesse reino do Filho, as leis, o fardo é leve, porque Ele cumpriu todas as coisas. Por isso Ele nos diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. É isso que Ele nos diz. É dessa forma que Ele nos chama. E nesse contexto desse chamamento do Senhor Jesus, Ele olha para as multidões e percebe as multidões cansadas, oprimidas por causa de um legalismo farisaico que as pressionava. E Ele se compadece e diz, venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, tentando conquistar a graça a todo custo, venham a mim. É o que Jesus diz. A lei veio, queridos, para nos ensinar a viver como pessoas alcançadas pela graça. É a primeira coisa que nós percebemos. É a primeira verdade que esse texto nos apresenta. A lei veio para nos ensinar a viver como pessoas alcançadas pela graça. Ela não veio para fazer com que você alcance a graça. Na verdade, ela veio apresentar, não veio, na verdade, apresentar esse tipo de evangelho que é cruel, violento. Esse evangelho do esforço. Esse evangelho da lei, faça para merecer, faça para alcançar. Isso é cruel e violento. A lei, ela veio para nos ensinar a viver como pessoas alcançadas pela graça de Deus. Esse texto também nos apresenta quem é o Senhor de nosso descanso. Jesus cumpre toda a lei para que eu e você venhamos descansar, não em nossas obras, mas nas obras perfeitas que Ele realizou. A lei e o sábado, ela vem para nos mostrar quem nós somos, que não somos senhores desse universo. Ela vem nos mostrar que devemos tudo ao nosso Deus. O nosso sustento vem dEle. Nossa existência vem dEle. Nossa redenção vem dEle. A lei nos mostra isso. O sábado nos mostra isso. Descansamos porque devemos nos lembrar que Deus nos criou e dependemos dEle. Mas também nos lembramos que Ele nos redimiu e nos salvou. Essa é a verdade. E é por isso que nos reunimos aqui. Em 7 dias, nós nos ajuntamos para relembrar estas verdades. O culto tem esse propósito. Usamos a lei de forma errada.
usamos o sábado de forma errada, dizendo: não faça isso, não coma isso, não carregue o seu filho. Muita gente se torna parecido com os fariseus. Muita gente, infelizmente. Dizendo: no dia do Senhor não podemos fazer isso. Interessante que muitos de nossos irmãos precisam trabalhar no domingo. Aliás, muitas coisas dependem de pessoas que trabalham no domingo. Imagina como ficaria hospitais, a segurança, se não houvessem médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, que trabalham nos domingos. Mas é importante descansar também. E o Senhor, Jesus, é o Senhor do nosso descanso. O descanso é trabalhar o nosso coração para entender que dependemos de Deus. Descansamos em saber que Deus providenciou tudo o que precisamos. Por isso nós descansamos. Isso é o descanso. É trabalhar o nosso coração a entender que dependemos de Deus. E descansamos. A lei veio para nos libertar e nos mostrar como viver da forma certa. É a segunda verdade que a gente aprende. A lei veio para nos libertar e nos mostrar como viver da forma certa. A entender que somos dependentes dele, que carecemos dele. É entender que não precisamos ficar obstinados com uma compulsão louca de querer satisfazer o nosso coração. A lei nos mostra que em Cristo, eu e você, podemos nos satisfazer verdadeiramente. É isso que a lei nos mostra. Cristo é o Senhor da lei, Cristo é o Senhor do seu descanso. Ele cumpriu tudo o que precisávamos para que possamos descansar e nos satisfazer nele. Jesus fez. Cristo fez. Fariseus e legalistas, esses se acham detentores da lei. Porém, ali estava o Senhor da lei. Eles estavam tentando ensinar aquele que é o Senhor. Seria a mesma coisa que eu virar para o chefe Jacan e querer ensinar ele a cozinhar. Mesma coisa. Seria a mesma coisa que talvez eu tentar ensinar música para Beethoven. Eles estavam querendo ensinar sobre a lei para Cristo. Mas Jesus diz: olha, vocês estão falando de sábado. Não é sábado? Eu estava lá no primeiro sábado. Aliás, o sábado existe porque eu formei todas as coisas. E o Pai olhou e se deu por satisfeito e instituiu esse dia. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do descanso de vocês. Sou eu. A lei veio nos mostrar que nós não somos capazes de cumpri-la também. E aqui eu encerro a nossa mensagem. A lei veio nos mostrar que não somos capazes de cumpri-la. No Sinai, após Deus dar a lei, o monte tremeu. Lemos esse texto aqui. O monte fumegou, relâmpagos, trovões. E o que o povo fez? Ficou com medo. E disseram: precisamos de um mediador. Moisés, você foi o escolhido. Vá lá. Vá lá e converse. Faça o que precisa ser feito, Moisés. A gente vai ficar aqui. Não vamos nos aproximar. E é esse o efeito que a lei deve ter em nós, queridos. Ela não pode provocar em nossos corações um sentimento de perfeição. Ela não pode gerar nos nossos corações um sentimento de autossuficiência, de orgulho. Não, ela não pode. Ela deve nos fazer tremer diante de Deus e nos conduzir ao entendimento de que precisamos de alguém
para ser o nosso mediador. Precisamos de alguém. Precisamos de um representante. Como eu disse, ela não veio trazer salvação, ela vem para apontar aquele que traria a salvação. Deus no Éden fez tudo, olhou, ficou satisfeito e descansou. Cristo, e nós temos falado isso aqui desde a primeira mensagem dentro do Evangelho de Marcos, desse projeto de recriação feito pelo Senhor Jesus. Cristo, na recriação, está trabalhando para um dia, como diz o profeta Isaías, olhar para o fruto de seu trabalho e também ficar satisfeito e adentrar para o descanso eterno. E não só Jesus adentra para esse descanso, mas como Ele olha para nós, igreja, e diz: vinde, benditos de meu Pai, para o descanso preparado para vós. Ele nos chama a ir após Ele. Ele nos chama a adentrar após Ele. É o próprio Cristo que nos chama, e é Ele também que nos conduz para desfrutar do descanso que Ele conquistou para nós. Que Ele venceu para nós. A lei, ela nos apresenta que fomos alcançados pela graça de Deus. A lei, ela nos mostra também, e veio para nos trazer liberdade, para que eu e você vivamos da forma certa. Mas a lei também, ela nos mostra que a gente não consegue cumpri-la, mas que alguém cumpriu-a totalmente e perfeitamente por nós. Jesus Cristo, o nosso mediador. Conquistou o descanso para nós. Fez sua grande obra. E no domingo, eu e você nos ajuntamos para relembrar essas verdades. Para descansar, não simplesmente de uma semana atarefada. Não simplesmente de uma rotina pesada, que é bem provável que você tenha, que nós temos, mas para descansar nas obras desse que é o nosso mediador, desse que é o nosso redentor, desse que é o nosso salvador. Estamos aqui relembrando isso. Estamos aqui trazendo essa verdade aos nossos corações. Que Deus te abençoe, queridos. Que a partir de hoje o seu relacionamento com a lei do Senhor mude. Que você veja a lei como um instrumento da graça de Deus. E é o que ela é. Que você não seja legalista. Que você não seja um fariseu, criando muros e mais muros. Que você entenda que a lei, ela veio trazer liberdade, não aprisionar. E que você entenda que a lei, ela nos apresenta e nos mostra que precisamos de um mediador, porque a gente não consegue cumpri-la como deveríamos. Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento.